Método de equilíbrio limite, elementos finitos e elementos discretos. Já escutou falar nesses três métodos de análise de estabilidade de taludes? Se não, vem comigo que eu vou te explicar tudo isso agora, logo após a vinheta. As análises de estabilidade, na sua maioria, foram desenvolvidas a partir de uma abordagem de equilíbrio limite. Essa abordagem de equilíbrio limite vai ser uma ferramenta empregada pela teoria da plasticidade para a análise de equilíbrio de corpos que vão admitir como hipótese a existência de uma linha de ruptura ou uma linha de escorregamento que vai assumir uma forma plana, circular, espiral log, mista, que vai delimitar, portanto, acima dessa região ou dessa linha de ruptura, uma porção instável do nosso maciço. E vai ser essa massa que, por gravidade, vai se deslocar, vai se movimentar como um corpo rígido. Essa é a primeira hipótese utilizada aí pela teoria da plasticidade, certo? No vídeo anterior nós falávamos que isso era uma abordagem da teoria da elasticidade, mas só corrigindo, teoria da plasticidade. E vamos considerar também a hipótese da existência de um fator de segurança que é constante ao longo da superfície de ruptura. Então, em qualquer ponto aqui onde nós analisarmos a resistência ao cisalhamento do solo e as tensões atuantes, nós vamos ter um mesmo fator de segurança, ok? E além desses métodos que trabalham com abordagem de equilíbrio limite, nós podemos citar outros métodos desenvolvidos para análise de estabilidade, como o método dos elementos finitos. Esses dois métodos, método de equilíbrio limite e de elementos finitos, foram muito utilizados no meu doutorado. Meu doutorado basicamente foi análise de estabilidade utilizando esses dois métodos, verificando comparações entre eles, as diferenças e semelhanças entre eles. E o que vem a ser um elemento finito? Nós temos aqui alguns exemplos deles. Pode ser um elemento de barra, um elemento triangular, com 3, 6 nós, onde o nó é cada um desses pontos de contato. Pode ser um elemento tetraédrico para análise em 3D, elementos aí de barra com 3 nós, quadrilaterais, 4, 8, 9 nós e assim por diante. Para que servem esses elementos? Eles vão discretizar uma região onde nós vamos analisar tensão e deformação nessa região discretizada a partir de deslocamentos nodais de cada um desses nós. Então a análise de estabilidade vai se dar a partir de um contexto de análise tensão, deformação. E dessa forma nós podemos modelar taludes de barragens, de encostas, túneis, vários tipos aí de obras de terra, assim como na área de engenharia da construção, na área de estruturas, entre várias áreas do conhecimento, esses métodos já são utilizados. Aqui você verifica um talude de uma cava de mina, discretizada em elementos finitos. E essa é a representação da análise de estabilidade. Nos dá aqui regiões de deslocamentos. Quanto mais quente a cor, maiores seriam os deslocamentos nessa região. E nós podemos ainda, como for de interesse, discretizar mais ainda essa região para ficar uma análise mais precisa ainda. Mas isso é assunto para uma outra hora, para um outro curso. Podemos citar também os métodos dos elementos discretos, que ao contrário do método dos elementos finitos, nós vamos ter agora partículas que vão interagir entre si nos contatos e não mais nos nós. O diâmetro dessas partículas pode simular o diâmetro das partículas de solo, e esse tipo de análise vem sendo muito utilizado na mecânica das rochas, simulando aí rupturas entre fraturas, entre descontinuidades. E como eu mencionei que trabalhei com esses tipos de análises, equilíbrio limite e elementos finitos no doutorado, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Uma mesma seção de uma cava de mina com a sua estabilidade analisada pelo método de equilíbrio limite, por um software de equilíbrio limite,
e analisada pelo método dos elementos finitos, com outro software que trabalha com elementos finitos. O fator de segurança deu muito próximo, 1,499 e 1,47. Um erro aí na segunda casa decimal, de aproximadamente 0,03. Bom, em geral, ou em síntese, melhor dizendo, um método de estabilidade vai dizer respeito a um critério específico de resistência, que no nosso caso de mecânica dos solos, nós vamos trabalhar com o critério de Mohr-Coulomb, onde esse critério vai especificar a ocorrência de um possível deslizamento ao longo de uma superfície de ruptura. Então imagina essa possível superfície de ruptura e sobre ela nós vamos analisar a resistência ao cisalhamento e contrabalancear com as tensões atuantes em função do peso dessa massa na nossa análise de estabilidade, certo? Em função das dimensões, da extensão, da espessura da nossa camada deslizante ou susceptível a deslizamento, nós vamos poder classificar as nossas análises de estabilidade a partir de 3 principais caracterizações. A primeira delas vai ser a de um talude infinito, onde existe uma relação alta entre a extensão desse talude e a sua espessura. Superfícies planas, onde nós vamos considerar a existência de uma zona de fraqueza, ou superfícies circulares, onde a superfície cisalhada, rompida, vai se apresentar com uma geometria próxima, uma geometria semelhante a um círculo. E é isso que nós vamos abordar nas próximas aulas. Te vejo lá!